Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem? Aqui é o Braulio Sakamoto, sou professor de informática do CDF Concursos e eu venho hoje aqui para a gente conversar. Na verdade, é uma conversa, a gente sabe que você está nessa luta, nessa preparação aí para o concurso aí da PCDF e assim, a gente teve a ideia de montar diversos simulados ali, de todas as matérias, né, que caem aí no seu concurso. E hoje aqui eu vim especificamente para a gente conversar sobre informática, tá bom? Então eu sei que muita gente acha, né, que informática é difícil, é complicado, porém a gente trouxe aqui algumas questões, na verdade a gente trouxe 10 questões aí de informática que cobrem praticamente todo o conteúdo, tá, de informática aí da sua prova, tá joia? Então espero aí que ele seja principalmente útil para você, que você desmistifique um pouco esse bicho-papão aí que o pessoal fala que é informática, e que você veja que dá sim para a gente estudar e dá para passar, tá bom? Então, se você já é nosso aluno, eu agradeço então que você esteja assistindo esse simulado. Se você ainda não é nosso aluno, vá lá no nosso site, né, do CDF Concursos, veja lá os cursos que estão à disposição, cursos e pacotes completos aí para sua preparação, feitas por professores aí que são servidores, né, que têm experiência na área e que têm principalmente experiência para transmitir da melhor forma esse conhecimento. Se é a primeira vez que você vem aqui no nosso canal do YouTube, então eu peço aí que você se inscreva aí no nosso canal, clique aí no sininho de notificações para que cada vez que a gente coloque um vídeo novo, você seja o primeiro a saber, tá bom? E se você gostou do nosso vídeo, se você gostar, obviamente, dê aí um like, né? Ajude aí dê uma força aí no nosso trabalho, ou se você não gostar, dê o dislike, tá bom? E comente, né? Entre aí nos comentários, comente, faça perguntas, troque ideias, tá bom? E a gente está sempre acompanhando e te dá um feedback, tá? E não esquece, hein? Visita lá o site do CDF Concursos, se inscreve lá para receber notícias, né? Que a gente está todo dia colocando uma notícia nova do mundo dos concursos, seja de atualizações, seja de novos concursos aí que se apresentam, tá bom? Então você vai estar sempre por dentro de tudo que está acontecendo aí no mundo dos concursos, joia? Então, sem mais papo, vamos lá para a nossa mini aula de hoje, que na verdade é uma mini aula, né? Eu chamei de conversa, mas a gente vai resolver questões e vamos também tratar aí de alguns pontos aí bem bacanas aí para a sua preparação, tá joia? Então vamos aqui para a tela aqui ver a primeira questão. Olha lá, julgue o próximo item em relação aos conceitos da arquitetura cliente-servidor e de internet e intranet. A intranet é uma rede de equipamentos, olha lá como ele já começou, que permite acesso externo controlado para negócios específicos ou propósitos educacionais. Olha só, rapaz, olha que limitação é essa aqui que o examinador colocou. Sendo uma extensão da rede local de uma organização, disponibilizado para usuários externos à organização. Aqui ele matou, tá? Então, olha só, a intranet, ela, como o próprio nome está falando, é interna, né? Intra é de dentro, né? Inter, vem da raiz aí latina, né? De inter, de intra, né? Interno, né? Ou seja, na verdade ele misturou uma série de conceitos, tá bom? Então ele falou aqui, ó, intranet é uma rede de equipamentos, não só de equipamentos. Ela tem uma componente estrutural, que é a LAN, normalmente é uma LAN, né, uma rede de área local, mas ela tem também serviços ali que rodam ali dentro. Ela tem, por exemplo, o portal, né, um portal de intranet. Ela tem, por exemplo, serviços como, por exemplo, e-mail, storage, né, serviço de armazenamento, sei lá, uma série de outras coisas, servidor de impressão, tem uma série de coisas que existem dentro de uma intranet, não somente equipamentos, como está falando ali, tá bom? E ele fala também que é para negócios específicos ou propósitos educacionais. Na verdade, ele está misturando coisas aí com o que a gente vai ver que é a extranet, sendo uma extensão da rede local. A rede local, como a gente falou, ela é a infraestrutura da intranet, tá bom? Ela não confunde rede local com intranet. Embora uma rede local, ela normalmente seja uma componente da intranet, na intranet ela seja estruturalmente falando uma rede local, mas ela não são conceitos sinônimos, tá bom? Disponibilizada para usuários externos, não. A intranet é para usuários internos. Olha aqui, isso aqui está errado, tá bom? Esse aqui o gabarito é errado, olha ali, beleza, o gabarito errada. E vamos ver por quê. Olha aqui, no nosso desenho, a intranet, ela fica interna à instituição, à organização, tá? Então, quem vai usar são os colaboradores, né, os elementos internos ali. Então, tem além da própria LAN, né, a rede local, também tem os serviços que rodam ali dentro. E, normalmente, ela é conectada com quem? Com a internet. A internet nada mais é do que o conjunto de todas as redes públicas e privadas aí, né, de forma com abrangência mundial.
Tá? E aí eu tenho um outro conceito que é o de extranet. Quem que faz parte da extranet? Para quem que ela é destinada? Normalmente ela é destinada para parceiros, né, clientes, fornecedores, elementos externos, por isso que ela tem esse nome extranet. Ela é dedicada para elementos externos que acessam determinadas partes da nossa intranet. Quer ver um exemplo? Você, por exemplo, você que é aluno do CDF Concurso, caso você seja ou venha a ser. Então você não vai acessar a intranet do CDF Concurso. Quem acessa a intranet são os colaboradores, né? São os professores, os alunos, aliás, aluno não, os professores, os funcionários, né? Então é o pessoal interno à organização. E você, como aluno, você é externo. Apesar de você ser um cliente, você é externo. Então você não vai acessar os mesmos recursos que os colaboradores acessam. Você vai acessar uma parte limitada da intranet do CDF Concurso, que é a parte lá educacional. Seria basicamente a área do aluno, né? Então você está acessando, na verdade, a extranet do CDF, tá bom? Então esse é o conceito de internet e extranet. Olha aqui que eu coloquei também. Coloquei aqui uma comparação entre intranet e extranet, colocando aí diversos critérios, né? Então o tipo de acesso ele é privado em ambos os casos, né? Eles usam os mesmos protocolos da internet, os mesmos recursos da internet, né? Mesmos padrões de equipamentos, só que a intranet é interna à organização e a extranet é externa à organização. Quem usa é o pessoal de fora. A abrangência da intranet é local, o da intranet, via de regra, ele é mundial. Por quê? Porque eu tenho a internet, né, que faz o meio campo entre a extranet e a intranet. O acesso via internet é possível em ambos os casos e também a segurança é possível com o uso de VPNs, né, redes privadas virtuais, tá bom? Então, beleza. Vamos para a próxima aqui, ó. Acerca de internet, intranet, tecnologias, julgue o item. Os browsers, o que é browser mesmo, professor? Navegador, tá? O browser para navegação na internet, que na verdade não é internet, né? Seria navegação na web. A gente fala internet, mas na verdade é web. Suportam nativamente arquivos em Java e Flash, sem necessidade de aplicações adicionais. E aí, está certo ou está errado? Já vou adiantar, essa aqui está errada, tá? Está errada, olha aqui o gabarito, ó. Errada. E por quê? Então pensa só comigo. O navegador ele vai acessar basicamente conteúdo de marcação de hipertexto, ou seja, que são escritos, né, conteúdos que são escritos na linguagem HTML, Hypertext Language Markup Language, né, linguagem de marcação de hipertexto. Só que não só isso. Tá? Uma página web ela é formada por códigos aí das mais variadas formas e linguagens de programação. Eu tenho trechos ali em XML, tenho trechos em Java, trechos no caso aí em Flash, né, que é um tipo de linguagem aí também. Tem diversos textos, né, PHP, então tem diversos códigos numa página HTML que não são, nem todos eles são interpretados de forma nativa pelo navegador. E para que eu consiga ler esses códigos, né, interpretar esses códigos aí, eu preciso de o que nós chamamos de complementos ao meu navegador. Complementos nada mais são que acessórios, tá? Então existem 3 tipos básicos de complemento: os plugins, tá? Os temas e as extensões. Vamos ver aqui rapidinho? Olha o que eu coloquei. Eu tenho esquemas complementos, eu tenho plugins, extensões e temas. Os plugins eles servem para interpretar determinadas linguagens que não são nativas ali do meu navegador. O exemplo típico é o Java e o Flash, tá bom? As extensões, elas agregam funcionalidades novas ao navegador. Por exemplo, eu posso ter um determinado serviço da internet, como por exemplo um acesso a um storage da internet, que eu tenho um complemento para o meu navegador. Isso daí vai otimizar a minha experiência em acessar esse serviço da internet. Tá? E eu tenho os temas que nada mais são do que pacotes de personalização do meu navegador. Tá joia? Então, olha só um exemplo que eu botei aqui na tela. Eu estou acessando uma página, tá? Se eu não me engano, é ecodazul.com, e ela é escrita em Flash. E olha só, eu estou usando aqui o Chrome, né, o Google Chrome, e olha o que acontece. Eu não consigo carregar o conteúdo. E olha o que o navegador fala: reiniciar o Chrome para ativar o plugin Adobe Flash Player. Por que isso acontece? Porque o Chrome ele não vem por padrão com o suporte a Flash. E aí, caso eu queira acessar conteúdos, né, páginas que contenham linguagem Flash, né, ou seja, programação em Flash, aí eu tenho que baixar o plugin correspondente para que eu consiga. Então, entendeu basicamente a diferença entre plugin e extensão? O plugin, sem o plugin eu não acesso. A extensão, eu consigo acessar, porém ele me dá outras funcionalidades, tá joia?
Então é isso aí, vamos que vamos. Olha aqui mais uma questão. Acerca de internet, intranet, julgue o item. O símbolo arroba em endereços de e-mail tem o sentido da preposição no, sendo utilizado para separar o nome de usuário do nome do provedor. Olha só que interessante, né? Como é um e-mail normalmente que ele vem escrito. Olha o meu exemplo, por exemplo, sakamoto.braulio@gmail.com. O que é esse sakamoto.braulio? É o meu nome de usuário, né? O nome que eu uso para acessar o serviço de e-mail lá no provedor Gmail. E o que é o gmail.com? É o provedor propriamente dito. Né? Então essa questão está certa? Está certinha, né? Vamos ver o gabarito? Ó. Gabarito certo. Vamos ver por quê. Olha aqui um exemplo que eu coloco lá, que é o que eu uso lá no meu livro digital. Tem aqui, ó, nome de usuário, arroba, subdomínio, ponto subdomínio. Esse ponto aqui, na verdade, é exemplificativo, tá? O nome de usuário não precisa necessariamente ter ponto. Agora, o domínio, subdomínio, normalmente tem, tá? Porque normalmente eu tenho um subdomínio, Gmail, por exemplo, Gmail, e eu tenho domínio, .com, subdomínio gmail.com. Olha lá, coloquei uma teoriazinha rápida aqui para a gente ver. O arroba é o símbolo, uma espécie de A estilizado, estará presente em todos os e-mails, separando o nome de usuário do domínio de quem? Do provedor. O arroba ele é lido em inglês, inclusive ele é lido como at. E o que significa at em inglês? Significa no ou na, né? Olha aqui, ó. No ou na. Portanto, um e-mail do tipo braulio.sakamoto@gmail.com significa que a minha conta, né? Ou a minha caixa de e-mail, que tem esse nome, braulio.sakamoto, está localizado aonde? Está localizado no, ou seja, servidor gmail.com. Note que o endereço de e-mail válido, ele somente poderá conter e somente um símbolo arroba. Por quê? Porque caso eu tenha, por exemplo, braulio.sakamoto@gmail.com, aí o servidor ele fica maluco, ele não sabe se ele está buscando o domínio gmail.com ou o domínio sakamoto@gmail.com. Então, ele gera essa duplicidade de interpretação e não vai conseguir encaminhar, por exemplo, a mensagem para o destinatário correto. Tá bom? Então, sempre eu tenho que ter apenas um símbolo arroba no meu nome de e-mail. Beleza? Joia. Vamos ver a próxima aqui, ó. No item a seguir é apresentada uma situação hipotética, seguida da assertiva a respeito de noções do sistema operacional. Olha lá, vamos ler aqui o enunciado. Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive. Criptografar um pendrive. O que é criptografar mesmo? É cifrar. É tornar o conteúdo ininteligível para um terceiro, tá bom? Então isso é criptografia. Então, olha lá, continuando. Que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10. Joia. De modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade chamada de BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Então, olha só que interessante essa questão, viu? Por que é interessante, professor? Porque ele vai na ferida, né? O examinador ele vai na ferida. Ele não vai te perguntar do Notepad, ele não vai te perguntar lá do prompt de comando, ele não vai te perguntar do navegador Edge, ele vai te perguntar do BitLocker. E existe isso, professor? BitLocker? Existe. O Windows 10, desde a versão do Vista, se não me engano, desde o Vista. O Windows Vista ele vem com esse recurso de criptografia, né, de disco, chamado BitLocker, que eu consigo cifrar uma unidade de disco. Seja a unidade interna, né, de armazenamento secundário, né, de massa, um HD, por exemplo, seja uma unidade externa, né, de armazenamento removível, como, por exemplo, um pendrive, né, que a gente chama aí de memória terciária. Então, eu consigo, de fato, usar o BitLocker para criptografar unidades. Olha aqui o que eu coloquei na tela aqui. Aliás, antes disso, o gabarito, certo, tá? Gabarito certinho. E olha o que eu coloquei na tela. BitLocker é um sistema de criptografia nativo do Windows, já vem com Windows. Presente em versões Vista, Windows 7, Windows 8 e no Windows 10. Ó, já está desde o Windows Vista. Consiste em codificar partições do HDD, que é isso mesmo, professor? Hard Disk Drive, né, o disco rígido, protegendo seus documentos e arquivos do computador contra o acesso não autorizado. Existe também uma versão chamada BitLocker To Go, que encripta unidades de dados externas, como, por exemplo, o disco rígido externo, né, que é o HD externo, famoso, né, ou mesmo um pendrive. Então, note que esse BitLocker ele só é presente em versões Pro e superiores aí do Windows, tá? Por exemplo, se você tiver aí no seu computador o Windows 10 Home, provavelmente você vai buscar aí o BitLocker e não vai achar, tá bom? Olha aqui a carinha dele, ó. Criptografia, eu fiz o print aqui da minha tela, do meu computador, né?
Então, olha lá, criptografia de unidade de disco BitLocker, criptografia de unidade de disco, ó, proteja arquivos contra acesso não autorizado. Então, olha aqui, ó, tem um HD, meu disco rígido, no caso é um SSD, unidade de sistema operacional, que é a unidade C, no caso aqui, que é o meu disco principal, né, de armazenamento secundário. Eu tenho também, eu posso fazer com BitLocker to go, né, em unidades de dados removíveis, que é o caso de pendrives e HDs externos, tá joia? E ele é presente, como a gente falou, somente na versão Pro e superiores. O gabarito, portanto, foi certo. Olha mais uma aqui. Julgue o item seguinte a respeito da versão mais atual do programa de navegação. Quem? Chrome. Google Chrome. E mecanismo de busca avançada no Google. Olha, ele quer busca avançada, rapaz. Não quer qualquer busca, não, hein? Então, olha lá. Google Chrome, né? E mais o buscador Google é quase certo. Se cair alguma questão de pesquisa na internet, né, de mecanismo de busca ou de navegador, provavelmente ele vai em cima desses dois aí. Olha lá, embora o Google possua diversos recursos para filtrar resultados de pesquisa, não é possível encontrar uma imagem em um sítio ou domínio específico. Então ele quer duas coisas aqui, ó, encontrar uma imagem em um sítio ou domínio específico. E olha só que malandragem, sempre que tem um não, ó, tem um não na questão, pô, fica de orelha em pé. Liga o radar, porque vem coisa aí do CESP aí, né? Então, botou um nãozinho ali na assertiva, já sabe que é para ficar ligado. Essa questão aqui, ela está errada, tá? Ela é errada por quê? Porque ela desse não, inclusive. Tá? Então, é possível sim fazer uma busca por imagem em um domínio específico. Fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. O gabarito antes disso, o gabarito errado. Olha aqui. Essa aqui é a tela da barra de ferramentas aí do buscador Google. Então, olha lá, eu posso fazer a busca usando os seguintes filtros, ó, todos os resultados, somente imagens, somente mapas, somente resultados aí de busca de sites de venda, somente notícias. Eu tenho outras opções aqui de filtro, configurações de filtro e tenho o botão de ferramentas. Então, quando eu aciono aqui no caso imagens e ferramentas, o que aparece? Ó, tamanho da imagem, cor da imagem, né, se eu quero de uma cor específica ou transparente, direitos de uso, se ela é livre ou protegida por copyright, tipo de imagem, né, se é uma imagem desenho, escalar, etc. E o tempo, né, ou seja, o tempo que ela foi postada ali, há quanto tempo ela está postada ali. Então, eu consigo, professor, aquela primeira parte, eu consigo fazer a busca somente por imagem? Sim, usando a busca, né, os filtros da busca avançada do Google. Olha aqui, ó, só selecionando apenas imagens. E a segunda parte, ele pergunta se eu consigo filtrar, buscar em um site ou domínio específico. Vamos para a próxima aqui, ó. Olha que eu coloquei alguns operadores, né? No caso eu coloquei o primeiro aqui que é o site, que é o que nos interessa. Busque em sites ou domínios específicos. Ó. Se eu usar na minha busca, por exemplo, ó, a palavra de busca, o termo de busca é PCDF. E eu quero buscar apenas aqui no site cdfconcurso.com.br. Então eu uso o operador site e o domínio que eu quero ali. No caso, somente cdfconcurso.com.br. Ele vai buscar tudo que tem esse termo PCDF dentro desse site. Aqui o exemplo aqui, ó, site.com.br. Então eu estou limitando somente aos sites brasileiros, né, que usam o TLD, na Top Level Domain.com.br, e com a palavra de busca, meu termo de busca é seleção, né, selecal, tá bom? E eu posso ainda reduzir em relação aqui a todas as páginas de um site. Então, quando eu faço essa busca, site, e boto o site como um todo, ele vai me retornar todas as páginas indexadas daquele domínio. Tá? No caso aqui, cdfconcurso.com.br, vai mostrar o resultado de todas as páginas que existem com esse domínio cdfconcurso.com.br. Eu coloquei mais dois operadores para a gente complementar, que é o file type, que é muito importante. Tá? Ele é um tipo de filtro que ele limita a minha busca, né, os resultados, apenas a um determinado formato de arquivo. No caso aqui, ó, por isso que o nome é file type, tipo de arquivo. Então, olha um exemplo aqui, ó. File type, PDF, CDF. O que ele vai fazer? Ele vai buscar todos os resultados que tenham a palavra CDF e que sejam no formato PDF. Olha só que interessante, né? Em vez de eu ficar fazendo aquelas buscas malucas ali que tem 10 milhões de resultados, eu limito apenas a um tipo de formato específico de arquivo, né? Só documentos PDF. Olha só que bacana. Tem também mais um operador que é o Image Size. No caso, o Image Size, image é imagem, né? Size é tamanho, ou seja, tamanho da imagem. Então, limito o resultado, né, da minha busca a imagens que tenham um tamanho específico em pixels. Então, olha aqui o exemplo. CDF, a palavra de busca, termo de busca, image size, 100 por 100, ou seja, de 100 pixels por 100 pixels, e eu ainda coloquei mais um filtro aqui, ó, file type JPG.
ou seja, eu quero somente imagens que tenham o termo CDF, que tenham o tamanho de 100 por 100 pixels e que sejam no formato JPG. Olha só que bacana, né? Então, beleza. Então, essa questão ela estava errada por causa do não, tá? Vamos seguir para a próxima aqui, ó. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil. Cada uma delas com uma rede local, ou seja, uma rede, ele quis dizer aqui no caso uma intranet, vamos dizer assim, né? Ou uma LAN, não sei, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Seria uma WAN, né? Ou seja, WAN, Wide Area Network. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação, o que é muito comum, tá, gente? Então é comum você ter uma empresa, você ter diversas sedes, né? Pensa em uma empresa ou um órgão, uma repartição pública, e você ter um serviço que atende a todas elas, por exemplo, o serviço de e-mail. Se você é servidor já da administração federal, provavelmente você usa o SEI, que é o serviço lá de mensagens, né? de documentos, né? É o protocolo eletrônico da administração pública federal. Então, existem servidores, né, que são centralizados e eles são compartilhados por diversas repartições, diversos órgãos aí da administração. Continuando, tendo como referência inicial as informações, julgue o item. O padrão I3E 802.11G permite que as redes locais das unidades da empresa operem sem cabeamento, ou seja, sem fio, né? É wireless. Wireless. Nossa, tá feio, professor, escreve mal, né? Olha lá, estruturado nos ambientes físicos e com velocidade mínima, preste atenção nesse mínima, de 200 megabits por segundo. Então imagina você na prova e ler isso aqui. O que você faz? Certo, errado, não sei, quero morrer, não aguento mais. O que você faz? Essa questão, meu amigo, minha amiga, ela está errada. E eu vou te falar, se você não souber qual é a velocidade do 802.11G, você acerta. Sabe por quê? Porque olha como eu falei aqui na tela, olha o mínima. Quando a gente especifica uma velocidade de algum tipo de padrão, né, de comunicação, normalmente a gente coloca o topo, a gente coloca a parte, o máximo. Por quê? Porque o mínimo é zero, né? Ou seja, se eu não tiver ligação, se eu tiver, por exemplo, numa distância de 10 km do ponto de acesso sem fio, é zero, eu não vou ter conectividade. Então não existe velocidade mínima nesse sentido. Então tem velocidade, na verdade, máxima. Se eu tiver nas melhores condições, sem reflexão, sem espalhamento, sem refração, olhando uma antena direto para outra, com um nível máximo de potência, eu tenho a máxima, eu não tenho mínimo. Então esse item aqui, se você não lembrar, você já acertaria se você visse esse mínimo ali também. Mas agora vamos então entrar uma teoriazinha aqui. Então está errada, né? Como a gente falou, gabarito errado. Olha aqui a teoria. Olha aqui os padrões aqui sem fio. O 802.11 é uma série de protocolos, né, de padrões de conectividade sem fio que são baseados no Ethernet. Lembra do Ethernet, aquele que é o fio azul, né, aquele fiozinho azul que tem aquela pontinha, o RJ45? Pois é, o 802.11, na verdade, são padrões sem fio, ou seja, que elimina o cabo, o meio físico, e coloca ondas de rádio para fazer a conectividade de dados, né, usando, ou seja, ele monta o que nós chamamos de rede wireless, rede sem fio, tá bom? Então ele tem uma série de padrões. Então tem 802.11, A, B, C, G, N, por aí vai, AC, por aí vai. Então cada um deles, eles têm um limite de velocidade, olha aqui na tela. Tem uma máxima velocidade, maximum speed. Então tem, por exemplo, para o 802.11 puro, 2 MB. Para o 802.11A, 54. O B, 11. O G, 54, que é o que nos interessa aqui, ó, o máximo 54. Qual o mínimo, professor? Não sei, é zero. É zero. Se eu não tiver a 10 km ali, é zero. O N, 600 megabits por segundo. O AC, 1.3 megabits, né? Gigabits, né? Então já é uma rede gigabit sem fio. 802.11 AD, 7 gigabits por segundo. 7 gigabits é muita coisa. Tá bom? Então, essa questão aqui ela se resolveria, caso você não lembrasse da velocidade, pela questão do mínima. Mas é bom saber as velocidades? É bom porque às vezes te dá mais confiança para resolver esse tipo de questão. Tá joia? Vamos lá. Olha a próxima aqui. Julgue o item a respeito de redes e conceitos de proteção. Olha lá. Um firewall é uma combinação de hardware e software. Firewall igual a hardware e software, certinho, né? Ah, professor, mas ouvi dizer que o Windows tem o firewall do Windows. De fato, ele tem um firewall que nós chamamos de firewall pessoal, né? Que ele opera dentro do próprio computador, ele funciona no computador do usuário, é o firewall do Windows, é o exemplo. Mas você há de concordar comigo que ele precisa de um suporte, ele precisa funcionar dentro de um computador, ainda que seja
O seu próprio computador, ele precisa de hardware, né? É o seu computador. Então, o firewall tem hardware e software? Sim. Aí, vamos continuar. Que isola da internet a rede interna de uma organização. Tá certo isso? Ele isola a rede interna da internet? É isso mesmo. Permitindo o gerenciamento do fluxo de tráfego e dos recursos da rede e o controle pelo administrador da rede do acesso ao mundo externo. Certíssimo. Tá certíssimo. Esse conceito, inclusive, ele é até bom para você estudar para sua prova. Se você quiser saber o que é um firewall, esse aqui é um bom exemplo de como definir um firewall. Olha aqui que eu coloquei aqui para a gente aqui uma teoria rápida. Imagina aqui a nossa rede interna, rede local. Eu tenho aqui um ponto de acesso sem fio, tenho clientes móveis, né? Tenho aqui clientes fixos, né? Um desktop, tenho serviços rodando, um servidor. Tenho aqui um cliente mobile também, né? Um notebook, mas que está acessando via rede cabeada, internet, roteador, isso tudo ainda dentro da minha LAN. Olha aqui o que eu tenho aqui na borda. Na borda, separando a LAN de quem? Da internet. Olha, separando aqui, criando o que nós chamamos aí de parede corta-fogo, daí porque é chamado de firewall, né? Ele segura o que está lá na internet de entrar e bloqueia também determinadas coisas da intranet para fora, da LAN para fora. Então, o firewall ele funciona como uma parede mesmo, ele seleciona, uma parede seletiva ainda por cima. Ele seleciona aquilo que está dentro ali, o que pode sair, e o que está fora, que pode entrar. E olha só que interessante, o firewall, ele também, existe um tipo de firewall específico que a gente chama de proxy. Ah, professor, já ouvi falar disso aí, viu? E, de fato, algumas empresas, algumas redes internas, né, algumas intranets, têm um firewall chamado proxy, que ele, de fato, ele controla. Então, às vezes você talvez já tenha tentado acessar determinados sites aí na sua organização ou no seu órgão, né, se você for servidor, e ele foi bloqueado, esse determinado conteúdo. Lá onde eu trabalho, isso é direto. Você quer acessar um Mercado Livre, um LX, um servidor de storage ali, tipo Dropbox, Google Drive, ele bloqueia, exatamente para evitar determinadas ameaças externas, elas entrem aí para a minha rede local, tá? Então, ele funciona como um bloqueio do que está externo. Ah, professor, proxy é um firewall? É um firewall. Mas todo firewall é um proxy? Não. Mas todo proxy ele é um tipo, sim, de firewall, tá bom? Joia, vamos seguir. Olha aqui mais uma. Julgue o item a respeito de conceitos e modos de utilização, blá, blá, blá. Olha lá. Por meio de uma aplicação de acesso remoto, olha lá o que está caindo, acesso remoto. Um computador é capaz de acessar e controlar outro computador, independentemente da distância física entre eles. Independentemente, desde que ambos os computadores estejam conectados à internet. Então, olha só para mim aqui. A internet, ela de fato, ela acaba, né, com esse conceito de distância física. Por quê? Porque ela tem cobertura mundial. Então, se eu tiver o meu computador aqui e tiver um computador lá do outro lado do mundo, lá no Japão, na China, etc., e eu quiser acessá-lo, tiver esses privilégios, né, que eu conseguir de alguma forma acessá-lo, eu vou acessá-lo. Você faz isso o tempo inteiro. Quando você está acessando o seu e-mail, você está acessando um servidor que pode estar lá do outro lado do mundo, não necessariamente no Brasil. Então, o acesso remoto, você faz isso o tempo inteiro. Quando você busca ali um documento na internet, você acessa uma página na internet, da web, você está fazendo acesso remoto. Quando você acessa o seu e-mail, quando você acessa o banco, tudo isso são exemplos de acesso remoto, tá bom? O acesso remoto ele não é só aquele que a gente controla uma máquina, embora ele seja um tipo de acesso remoto também. Mas quando você acessa um servidor de e-mail, por exemplo, você está fazendo acesso remoto. Olha aqui na tela, aliás, então está certinho, né? Aqui o gabarito está certo. Vamos ver aqui o que a gente colocou de exemplo aqui, ó. Tenho três situações, ó, cliente, cliente, cliente. Aqui desse lado eu tenho uma rede, aqui desse lado eu posso ter um servidor e aqui desse lado eu tenho um outro computador, né, um host. Então, olha só, no primeiro caso aqui, cliente e rede. Então, se você for servidor, tá, muito provavelmente você acessa, você tem uma conta de e-mail e acessa alguns serviços ali da sua organização. Por exemplo, que eu dei o exemplo, o SEI, né, o Serviço de Informações, né, de Documentos, o Protocolo Eletrônico da Administração Pública Federal. Eu acesso da minha casa, acesso tanto a minha conta de e-mail corporativa quanto o SEI, né, que é esse protocolo. Então, eu acesso, na verdade, esses serviços como se eu estivesse presente lá no meu órgão. Então, observa que eu estou acessando, na verdade, a rede, né? Estou fazendo acesso à rede como se eu estivesse presente ali. Da mesma forma que eu acesso esses serviços ali do meu computador lá dentro da intranet, eu posso fazer aqui da minha casa usando o quê? Uma VPN. E olha aqui na tela, esse canal seguro aqui que a gente chama, nada mais é do que a tal da
VPN, a rede privada virtual. E eu acesso o quê? Acesso via internet. No segundo caso, ó, cliente acesso a servidor, é o exemplo que eu dei para você do seu e-mail. Quando você acessa o servidor de e-mail, na verdade você está fazendo um acesso seguro a um servidor onde existem as suas mensagens. Então você cria uma VPN, no caso uma conexão SSL, né, normalmente, entre o seu navegador e o servidor, tá? E você acessa remotamente o conteúdo da sua caixa de mensagens lá no servidor, tá bom? E o terceiro exemplo aqui, cliente computador, é um exemplo típico que a gente tem lá, por exemplo, lá no meu órgão. Então é muito comum a gente ter algum problema, né? Ou um software que para de funcionar, ou um hardware que para de funcionar, normalmente é software, problemas, né? E a gente liga lá para o suporte. Ó, meu navegador não está funcionando. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar, então vamos fazer um acesso remoto? Vamos. Então você autoriza eu a acessar remotamente a sua máquina. Então o que ele faz? Ele executa um cliente, né, de acesso remoto na máquina dele e no meu computador, e ele acessa a minha máquina como se ele estivesse sentado na minha cadeira. E eu fico olhando a tela e vendo o mousezinho mexer, programas ser executados, fechados, etc. Então eu estou fazendo um acesso direto entre uma máquina a outra. Tá? E o que limita isso? Limita simplesmente o tamanho da minha rede. E se eu estiver ligado na internet, eu não tenho limites mais geográficos. Né? Eu posso fazer esse acesso de forma indefinida, né? A distância, eu não tenho mais limites geográficos, tá bom? Beleza, olha lá, vamos para a nona questão, olha aqui, ó. Acerca do TCP/IP do modelo OSI, julgue o item. É característica do HTTP. O que é HTTP mesmo, professor? É o protocolo de transferência de hipertexto, tá? É um protocolo. Ele usa a linguagem normalmente a HTML, tá bom? Então, olha lá, é característica do HTTP o envio e recebimento de dados na camada de aplicação do modelo TCP/IP. As definições do HTTP trabalham com códigos de erro, tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. Então, olha só. Então, quando eu faço eu acesso um site, na verdade, eu estou fazendo uma requisição ao servidor que hospeda aquele site, né, aquela página, aquele portal. Então, quando eu faço a requisição, eu mando lá a URL junto com essa requisição, o servidor, o que está hospedando, ele vai receber essa requisição, vai interpretar e vai me devolver o que nós chamamos de status, né? Ou seja, vai me dizer se aquela página de fato existe, e se ela existir, ele vai me mandar também a página no formato HTML para que o meu navegador receba, né? Interprete e exiba na tela para que eu possa acessar. Tá bom? Então essa questão está certinha, tá? É isso mesmo. Os códigos de erro, existem diversos códigos de erro, alguns que são bem famosos, por exemplo, o erro 404, que é quando você, por exemplo, está digitando um endereço da internet, né, um endereço da web, e você erra. E aí quando você aperta Enter, aparece lá, 404, a página solicitada não existe. Aí você vai saber que você errou, ou de fato a página foi removida. Vamos ver aqui a nossa teoriazinha aqui, ó. Antes disso aí está certinho, né, o gabarito. Olha a teoria. O protocolo HTTP é baseado em requisições e respostas. Ou seja, quem requer, né? O navegador, o usuário. Quem responde? Normalmente é o servidor. O cliente, navegador ou dispositivo que fará a requisição, né? Ou seja, o seu browser, também é conhecido como User Agent. Ele solicita um determinado recurso, que pode ser, por exemplo, uma página HTML, enviando um pacote de informações contendo alguns cabeçalhos, que a terminologia é header, né? E um URL, que é o endereço. Toda requisição recebe um código de resposta, conhecido como status. Com status é possível saber se a operação foi realizada com sucesso, que é o status 200, a gente vai ver já a tabelinha, se ele foi movido e agora existe outro no lugar, ou se não existe mais, ou 404 que eu falei. Olha aqui, os status aí que a gente tem, o 200 é quando está tudo certo, 301 movido permanentemente, 302 não encontrado, né, foi mudado a URL, 304 foi não modificado, 401 não autorizado. Esse 401 normalmente acontece quando a gente tenta acessar um recurso que exige autenticação, né? Então a gente está lá, tem que se autenticar e tenta acessar o recurso que a gente não se autenticou, por exemplo, no site, ele vai dar esse erro não autorizado. Tem o 403, ó, proibido. 404 não encontrado, esse aqui é o mais comum, ó, not found. 405 método não permitido, 503, ou seja, tem uma série de códigos aí de erro que são trafegados, né, entre a requisição e a resposta, alguns dos quais a gente vê, outros não. Por exemplo, o 200, que é o OK, a gente nem vê, a gente só recebe a página de volta. Tá bom? Olha aqui um exemplo que eu coloquei na tela. Está lá eu tentando acessar o site do CDF Concurso e botei lá um /123. Ó.
Então, o domínio cdfconcurso.com.br/123. O que ele me retornou o servidor? A página que você tentou acessar não existe. Eu printei lá do meu navegador. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse recurso chamado 123, ele não existe. Então, quando eu faço a requisição cdfconcurso.com.br/123, ela vai bater lá no servidor do CDF Concurso. Por quê? Porque o domínio está certo. Só que o recurso chamado 123, esse /123 é o recurso, ele não existe. Tá? E aí o servidor vai responder para mim, olha, não existe, tá? O recurso não existe, e aí ele vai me devolver essa página aí que eu mostrei na tela aí, 404, tá bom? Joia, vamos para a última aqui, ó. A respeito da utilização de tecnologias, ferramentas, julgue o item. Nas aplicações multimídia, o que é multimídia mesmo? É uma aplicação que usa múltiplos meios, né, de dados, né, dados de múltiplas formas, como por exemplo áudio, vídeo, texto, imagens, tudo isso combinado é multimídia. Olha lá, continuando. Os fluxos de dados podem conter áudio, vídeo e metadados que viabilizam a sincronização de áudio e vídeo. Olha o que ele fala, áudio, vídeo, metadados. Beleza, tá legal. Cada um desses 3 fluxos pode ser manipulado por diferentes programas, processos ou hardwares, mas para que os fluxos de dados de determinada aplicação multimídia sejam qualitativamente otimizados, mas eu fico de cara, às vezes, com alguns termos aí que o examinador usa, né? Então, qualitativamente otimizado não é muito objetivo, né? Esse termo, professor, está errado. Não está errado, mas assim, ele não ajuda, né? Ele não é objetivo. Mas vamos lá. Na transmissão ou no armazenamento. De quem, professor? Desses 3 fluxos, né? O fluxo de áudio, vídeo e metadados. Eles devem ser encapsulados juntos em um formato de container. Olha só que questão difícil. Ela é difícil assim porque ela não é tão precisa, né? Ele usa uma série de termos, né? Diversos conceitos aqui agregados. Ele joga esse qualitativamente otimizado, né? Para dar uma enrolada. Mas assim, no fundo, tá, tudo que ele falou aqui está certo. Tá? Então, essa questão é certa, olha o gabarito. Ó. O gabarito é certinho. E vamos aqui ver o que ele quis dizer com isso. Ele quis dizer o seguinte, ó, que o container, que ele chama de container, ele engloba, ele embute, na verdade, áudio, vídeo e metadados. O que são metadados mesmo? São dados sobre dados. Tá? Então, por exemplo, algumas informações que eu coloco no meu arquivo, como, por exemplo, quem criou, a data que foi criado, a data da modificação, codificação, se for música, ele vai falar o autor, vai falar o cantor, vai falar a gravadora, ou seja, são dados sobre os dados. Quais são os dados que nos interessam? Áudio e vídeo, né, numa aplicação multimídia, áudio e vídeo. E os metadados são os dados sobre o áudio e sobre o vídeo. Então, olha só um exemplo que eu coloquei aqui, uma figura aqui que esquematiza. O formato, o container, ele tem algo que, na verdade, é o tal do formato, né? Então, quando eu tenho aqui um arquivo AVI, um arquivo MP4, um arquivo MOV, OGG, FLV, o MKV, né, uma trosca, na verdade é o container. O arquivo é o container. E o que tem dentro dele ali? Tem o fluxo de áudio, o fluxo de vídeo e tem os metadados. Ele quis dizer basicamente isso, que um arquivo, né, de multimídia, né, uma aplicação multimídia, nada mais é do que um arquivo com áudio, vídeo e metadados ali dentro. Ele quer dizer basicamente isso. E por que eu faço esse encapsulamento? Porque ele é muito mais fácil eu transmitir tudo, né? Se eu estiver transmitindo, eu estiver armazenando, do que eu ter um arquivo para áudio, um arquivo para vídeo. Tem que ter um arquivo para fazer a sincronia entre os dois. Então, se eu coloco tudo num pacote só, fica muito mais fácil para transmitir e reproduzir. E olha só, aqui dentro do meu container, aqui, ó, do formato, voltando aqui, ó, tem o codec de vídeo, por exemplo, que é o meu vídeo propriamente dito. O áudio, né? Aí eu tenho os formatos de áudio, ó, AC, WMA, Windows Media Audio, POBs, PCM. No caso do vídeo, H264, famosíssimo, né? Dirac, H263 e por aí vai. Que são os codecs de vídeo. Aqui, outros tipos de informação que eu posso embutir dentro do meu container. No caso aqui, ó, legendas, né? Captioning, né? Descrição do vídeo. E aí eu tenho uma série de dados, aí, de metadados, na verdade. Aqui eu tenho os metadados também, ó, autor, título, localização, data, direitos autorais, licença, etc. Tudo fica encapsulado dentro do formato, né, do meu container, por exemplo, o MP4. E olha aqui a figurinha aqui que resume bem isso. Ó. O container nada mais é do que uma caixa. É um box, né, em que eu tenho aqui, ó, stream de vídeo, né, ou seja, o fluxo de vídeo, fluxo de áudio, metadados e qual foi o codec, né, a codificação que foi empregada para gerar o fluxo de vídeo e de áudio. Então é isso, meu amigo. Então é isso, minha amiga. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, tá bom?
ela foi feita aí com muito carinho, foi feita aí com muita fé, principalmente aí na sua aprovação, tá joia? Então a gente faz todo esse trabalho que a gente faz aqui no CDF é voltado para a sua aprovação, é confiando aí que você vai conseguir o seu objetivo. Tá joia? Então espero que você tenha gostado. Se você gostou do nosso vídeo, dá um joinha aí, clica aí no gostei. Se você não gostou, clica aí no não gostei. Mas se inscreva também no nosso canal, visite as nossas mídias ali. No caso, a gente tem o nosso perfil lá do Facebook, tem um perfil lá no Instagram, tem memes que a gente coloca todo dia, tem dicas, tem notícias, tem tudo que você precisa saber para se manter atualizado e motivado, principalmente aí para o seu concurso público, tá bom? Então espero que você tenha gostado mais uma vez. Se inscreva aqui no nosso canal do CDF Concursos, assine aí as notificações, marque as notificações aí para receber qualquer atualização de vídeos aqui no YouTube. Mais uma vez, um grande abraço, fique com Deus, boa sorte, compromisso, dedicação e foco. Um grande abraço do Braulio Sakamoto aí, fiquem todos aí com Deus. Tchau.